Oi, babies! Eu sou Bieco e esse é o podcast Ecoando. Eu sei que muitas querem me matar porque eu sumi sem dar nenhuma explicação, né? Porque geralmente, assim, quem já tá acostumada, né, me escutar aqui no Ecoando, lá no In Off Podcast. Aliás, setembrou, né, meus amores? Setembro Amarelo. Vamos lá, que temos um episódio especialíssimo sobre uma música da Clarice Falcão que fala muito sobre saúde mental, né? Já puxando esse gancho só porque eu falei aqui do In Off. Mas o que eu queria falar de fato, né? Vão lá escutar o episódio. Mas o que eu queria falar de fato é que quando a gente às vezes dava uma pausa, um negocinho assim, sempre tinha um aviso, sempre tinha um negocinho assim, né? Sabe? E dos trabalhos, assim, do Ecoando, as minhas coisas assim. Não vou dizer que pessoal, que algumas coisas, algumas redes sociais continuam saindo aí conteúdo, né? Se vocês não me seguem, @bie com um B, 3 S, 2 Ks e um O lá no Instagram somente, né? As demais são BIIHEKKO, é Bieco, né? Diferente de Bieco, mas foneticamente pra vocês parece que é a mesma coisa. Mas né, não? Né? Links aqui na descrição desse episódio. Ficou saindo ainda alguns conteúdos, né? Não quis responder todo mundo, eu tava vendo as mensagens, desde já agradeço a preocupação. Infelizmente, né? Já peço desculpa por quem eu dei um mini ataque cardíaco, por não ter dado nenhuma notícia, mas não, gatas, não aconteceu nada com a mamãe, né? Quem acompanhou aí nas outras demais redes viu que eu ainda tava puxando uma coisa em outra, só tinha sumido de fato, assim, aqui do podcast, né? Fiquei esse mêsinho aí de agosto sem postar nada, 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 nada. Eu queria de fato tirar umas férias, e sim, do meu trabalho CLT, né? Eu consegui tirar umas férias agora em agosto, depois de quase 2 anos, meus amores, trabalhando direto. Olha, a mamãe tava precisada, ela tava necessitada dessas férias, pra organizar, né, a vida no geral e até pro mental, o cansaço físico, essas coisas todas. Veio numa boa hora, né? É aquilo, meu corpo já estava preparado para isso desde o final do ano passado, que eu fiquei sabendo que eu não tiraria em dezembro, que geralmente era quando eu tiraria, né? Ficaria mais perto de quando as férias estariam vencendo, que seria no caso agora, em agosto de 2025. Que tirei e já tem outras férias vencendo, né? Mas só vão dar daqui a alguns meses se eu continuar lá. A gente segue, daí são os futuros, a gente entrega na mão de Deus. Mas pensando assim, eu tirei uma férias já com outra vencendo, né, queridos? Por isso que a gatinha já tava o quê? Esgotadíssima. Porque no meio desse tempo, a gata se aventurou ali em aventuras, né, com certeza. De In Off Podcast, né, junto com a minha amiga ali, aqui do Ecoando, as redes sociais e várias coisas, várias coisas. Falei, quer saber? Eu preciso de um tempo pra mim real. Claro que no começo de agosto a gente ainda teve uns trabalhos, né? Entregamos eventos, entregamos festas lá na Casa Verde. Tivemos a Em Off Pod Party, né? Edição agostina aí no comecinho de agosto, lá pro dia 9. Eu sei que depois do dia 15 eu falei, de fato eu não quero trabalhar, não quero fazer nada. Menti pra mim, né? Menti pra mim mesma, porque. Ah, gente, esse episódio é mais assim, é pra dar um feedback de como foi, sabe? Pra dar um aviso prévio, porque, aliás, esse episódio aqui é o 28 que você está escutando, né? Da terceira temporada. Eu nunca tinha feito isso antes, de ter dado uma pausa entre as temporadas, sabe? Fazer um negócio assim. Foi de supetão mesmo. Veio na minha mente, por quê? Né? Agosto teria mais 4 episódios, aquelas coisas todas. Mas pra mim, na minha cabeça, eu tenho certeza que eu estava certa. As semanas, os dias, né? Agosto passaria muito mais rápido. Muita gente falou que agosto passou rápido, né? Pra elas. Pra mim foi ótimo, foi no tempo ideal, foi perfeito. E eu fiz muita coisa, sabe? Se eu tivesse continuado com o podcast, com aquela. Não com obrigação. É uma obrigação, né? É trabalho, mas de tipo, um episódio por semana. Aí quando eu vejo já tava na segunda semana, na terceira semana, quarta semana, acabou e foi. Não sei, foram 5 semanas em agosto, agora não tenho certeza. Porque às vezes tem uns meses que é assim, um pouquinho mais longo, né? E teria mais episódios. Eu acho que sim, eu acho que teve quatro, não, 31 que foi quinta, que aí foi o último episódio que teve, né? 31 de julho.
Foram 4. Tá certo. Então a gente vai seguindo aqui. Iria passar muito rápido, eu ia ficar nervosa, ia ver o tempo passando, eu ia ficar nervosa. Mas enfim, eu quis voltar pra mim mesmo, me reconectar, sabe, com os passados, com tudo, resolver muita coisa, terapia, 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 e viver pra mim, fazer minhas coisinhas, sabe? Mesmo trabalhando muito na parte criativa, né, de tudo aqui, desde de mim, drag, desde do In Off Pod, né, que eu também faço muita coisa por lá. Então, gatas, essa parte de edição, quem trabalha com internet é 7x7, não tem como. As férias tem que ser forçado e sem o celular na mão, né? E não foi assim, eu fiquei com o celular na mão. Com o pessoal do meu trabalho, eu falei, ó, esse limite eu não vou dar, não quero ninguém mandando mensagem perguntando nada, deixei aqui tudo pronto. E é sobre isso, né? Porque eu não queria ninguém me contactando pra nada, nem lembrando, eu não tava... Bloqueei todos os meus amigos do trabalho pra não ver status, pra não ver nome, sabe? Porque eu não queria contato, eu não queria lembrar. E foi assim por alguns dias, por alguns, né? Ai, foram ótimos. Ai, editei muita coisa, muito conteúdo. Eu sei que provavelmente as chatinhas de plantão, que eu amo vocês também, vão olhar a capa de não sei o quê e, ué, tem coisa que ainda tá igual, tá de não sei o quê. Por exemplo, a atual conjuntura aqui desse momento da gravação desse episódio, e quando ele sair também, porque eu tô gravando no mesmo dia, não tem uma capa ainda, assim, especial no YouTube, né, da terceira temporada. Ainda estamos com a capa da segunda temporada, porque, gatas, é a mamãe que faz tudo. A mamãe não tem trabalho, assim, ninguém trabalha pra mamãe. É a mamãe que faz tudo, né? Então, a gata tem que ser no tempo dela. Antes, eu me cobrava muito. E foi aquilo, vocês quiseram. Eu falei, vocês querem temporada nova, sem todo o material? Ah, queremos temporada nova sem todo o material. Então, assim que a gente vai continuar. Não que até o decorrer, até o episódio 60, que é a finalização desta temporada, teremos muitas águas pra rolar. Até lá, todos os visuais, todas as coisinhas já estarão prontas. Assim, eu espero, né? Mas teve coisas até desse lado assim que eu não me forcei tanto, não. Eu editei tantas coisas, né? Fiz bastante conteúdo, bastante coisinhas. Nossa, muita coisa mesmo. E eu fiquei. Ai, como que eu posso dizer? Grata comigo e feliz e foquei no que eu fiz e não o que eu deixei de fazer, porque também ficou muitas coisas que eu deixei de fazer, né? Mas só de começar já arrumando o meu quarto, né? Vamos dizer assim, porque o meu quarto é o meu estúdio pra vida, né? Pro mundo. E tava, assim, uma bagunça, uma coisa caótica. Eu sou caótica, mas, sabe, me mudei semana passada, do nada. Me mudei ano passado pra esta casa, né, atual, onde eu gravo esse episódio aqui, nesse momento, né? E já faz um ano, em maio fez um ano. E ainda tinha umas caixinhas fechadas, umas coisas assim pra ajeitar, né? Porque. De fato, ano passado eu não tirei férias, não tive tempo e foi indo uma coisa em cima da outra, assim foi indo. Claro que eu fiz milhões de planos, milhões de coisas e dando check em algumas e do nada fazendo outras que não estavam nem nos planos, nem nos caminhos, mas aconteceu da forma que tinha que acontecer, sabe? Eu fiquei muito aliviada de uma certa forma, né? E por isso que eu não teve episódios em agosto, porque eu estava de férias, meus amores, e eu precisava ficar um pouquinho longe disso daqui. Claro que, querendo ou não, durante os dias desses meses aí, eu me pegava fingindo que eu estava gravando episódios, porque é assim, né? Louca, sozinha, em casa, com um monte de gato. Minha mãe trabalha, né, fora, então eu ficava passando, arrumando as coisas e vinha um tema interessante, alguma coisa, eu começava a fingir que eu tava gravando. Isso não é novidade pra vocês, né? Eu já falei diversas vezes que às vezes eu fico assim, que seria muito bom andar um celular flutuando da minha, sabe? Que teriam episódios bons, eu acho, assim. Espero. Os gravados não são bons, né? Imagina isso. Mentira. Mas eu queria dizer que essas férias, elas, de uma certa forma, nossa, ainda mais a forma que fechou, senhor. Tem coisas que eu não vou falar, né? Não vem ao caso. Então a gente anda caladinha pra gente vencer, chegar lá na frente, bonitinho. Mas um dia ou outro, assim, se der pra vir voltar aqui no podcast, uma roda de conversação. Quem quiser ir na Casa de Cultura, na Casa Verde, em eventos do InFPod, talvez a gente converse, tem essas coisas mais presencialmente. Mas tem coisinhas assim que eu não vou falar muito por aqui, não, sabe? Ficar caladinha. Mas essas férias me curou de muitos traumas. Mesmo a gente achando que tá, ai, terapia em dia, ai, não sei o quê, sempre tem algum resquíciozinho.
sempre tem alguma coisinha, sabe? Pra te botar ali à prova, pra fazer você testar de fato, ver se você está curada daquele trauma, né? De uma certa forma, assim. E, ai. E só de começar já, né? Esse primeiro episódio sendo um episódio de primeiro de setembro, não é primeiro, não deu pra entender, né? Do mês de setembro, e falando de saúde mental gatinhas, só quero falar com vocês. Eu deixei todo mundo assim, falando sozinha, um tempinho, um negocinho assim, porque se eu respondesse, eu teria que desconversar. Não sei, só que eu só dei brecha mesmo pra família e amigos próximos. Eu não quis conversar com ninguém, eu não quis responder ninguém, assunto de trabalho, de coisa. Não respondi ninguém. Desculpa, mais uma vez, tá? Eu amo vocês, pode ter certeza disso. Porque eu não queria que ninguém soubesse que eu tava de férias, sabe? E foi meio por isso mesmo. Muita gente não sabia, não. Muita gente foi saber ali mais pro final. E mesmo quase ninguém sabendo, a primeira semana foi passando malzinha, sabe? Porque tem aqueles negocinho, né? Que a gente acredita na energia, a gente entende, a gente vai seguindo assim. Então eu preferi e foi uma das minhas melhores férias. Eu não sei porque também se eu estava esperando muito por isso, né? Tipo, tava caquética já querendo. E veio como um respiro, 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 respiro. Claro que a principal meta ali das férias era o quê? Botar máximo de coisa em ordem. E eu fiz, mas também tem muita coisa. Não vamos focar nessas outras coisas. Mas tem muita coisa pra botar em ordem. Mas, cara, sabe, papelada velha, coisas velhas, fazer a energia rodar, girar, né? Se desapegar bastante, bastante, bastante do passado. Porque o que interessa de fato é agora, né? Então, muitas coisas já não se conectavam mais com a minha energia atual. E eu sei que de uma forma ou outra não vai voltar, sabe? Se conectar. Fez parte de um eu do passado e tá tudo bem. Quando a gente vai abrindo essas portas e jogando as trancas fora e deixando tudo arreganhado, ai, pro ar totalmente. Ui, meu pai. Mas teve coisinhas assim que eu me coisei mais de tipo, ai, quero ficar mais um pouquinho mais focada ali na espiritualidade, estudar um negocinho ou outro. Peguei bem de leve, não foi tão fundo, mas eu fiquei mais conectado espiritualmente de uma outra forma, que até que eu queria mais, assim, com a natureza, né? Eu tive poucos acessos à natureza durante esse período, mas foram lindos, sabe? Foram maravilhosos. Eu acho que eu precisava muito mais curar o interno, curar o eu, curar o meu quarto, né? Que é o meu lar, assim, atualmente, curar minha casa, curar aqui, pra depois sair e ver o mundo. E parece que eu prometi tanto isso pra mim e agora a conexão de volta, porque atualmente eu já voltei a trabalhar, né? Voltei essa semana e. Ai, gatinhas, nem isso tá me abalando, sabe? Porque eu sabia que eu faço no meu trabalho, só eu faço, né? Isso já não é novidade pra vocês aí. E eu sabia que muita coisa ia estar acumulada quando eu voltasse, né? Tentei esquecer isso o máximo durante as minhas férias e foi ótimo. Eu vivi, fui vivendo, porque eu sabia que se estressar não ia adiantar de nada. Pensar naquilo ali não ia adiantar de nada porque não ia resolver, né? Então fui me vivendo, me curtindo, me pertencendo. Ai, mano, escutando. Não escutei muita música alta, porque eu tô sem endereço assim pra receber chopírios, né? Eu recebi no trabalho, agora eu não posso mais. Então, eu fiquei um mês em casa, aí comecei a receber um monte de coisa. Aí tinha que ficar escutando, né? O povo chamar, aquelas coisas todas. Então, uma vez ou outra eu botava umas musiquinhas, ficava no fome, no fome, no fone. Ai, teve altas gameplays, né? Quem acompanhou aí. Então, por isso que eu falei, me acompanhe nas outras redes sociais. Um ou outro pegou aí lives lá em lives de gameplay, sabe? Em outras redes. E viram que eu tava por ali, tentava te conversar uma coisa ou outra, né? De falar do podcast. Mas a gata soube entreter, entregar conteúdos esse mês que passou. E, de fato, agora o podcast tá voltando. E agora vai até o episódio 60, se Deus quiser, né, gente? Também não sabe o dia de amanhã. Mas eu vou seguindo aqui, né, nessa. Continuando, esse é 28, depois o 29. Com certeza vocês já vão me cobrar um Disque B. Tá, eu já. Olha, agora é sério, jurando de pé juntinho. Que o próximo episódio é Disque B, porque o outro já é o 30. Já tem né, uma artista maravilhosa que eu já vou trazer aqui pra falar com vocês. E assim a gente vai seguindo, vai vendo, né? Eu só. Ai, só quero vir com essa mensagem pra vocês de, gente, vamos desacelerar desse tempo de agora, né, de tudo. Tô me forçando muito a isso, até o pós, né,
assim, voltando a trabalhar, e eu sei que o ritmo é muito frenético, essas coisas todas, e tem que entregar, e é isso, e os dias passando, e as horas vai, 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 vai. Mas quando a gente se desconecta desse tempo frenético, a gente tem o nosso tempo e vai pensando ali, é no nosso tempo, sabe? Se respeitando, se dando limite, né? Reconhecendo os seus limites. Isso eu venho falando pra caralho aqui no podcast, lá no Off Pod também, no Info Podcast, né? Que tem, pode esquecer que é cast no final. Mas, cara, quando a gente desacelera, né? Vai viver o tempo, aproveitar as pessoas que estão ali do seu lado. Nossa, isso não tem como, né? Não dá. Sabe uma frase, eu já devo ter falado aqui pra vocês em alguns episódios atrás, que aproveite o momento, né? Os menores momentinhos agora, que lá na frente você vai ver que esses momentos eram grandes. E de fato isso é. Isso minha mãe me fala. Eu não sei se ela já viu algum livro ou algum filme, alguma coisa assim. Mas ela sempre me falou isso e essa frase sempre me marcou. Porque de fato é. Os tempinhos de agora. Sabe o tempo que você sente falta lá do passado? Foi tempinho daquela época lá. E hoje em dia você sente falta porque você sabe que aquilo ali foi grande. Então, pra isso não ocorrer lá na frente, é viver o agora. É estar o agora. Se resolver agora. Se resolver. Entendeu, né? Se auto-resolver e se resolver com os outros, né? Não deixar nenhuma pendência. Vamos ver que assim a gente dorme mais tranquilinho. A gente bota a travesseiro na cabeça, né? O cabelo, isso, né? Meu Deus, tá difícil, hein? Eu acho que eu desaprendi a gravar. Bota a cabeça no travesseiro e dorme tranquila, né? Vai dormindo e vai indo. Ai, mas eu consumi bastante conteúdo durante esse mês e, nossa, altos insights, altas coisas pra virarem episódios de podcast. Foi uma religação com o meu espírito ali, com o meu intelectual, com o meu negócio. Já tô pensando até numa quarta temporada que vai ser uma coisa bem diferente. Nossa, deu pra botar muita coisa assim em ordem, né, pro agora. O que eu quero pro meu futuro, a gente de fato tem que ter, né? Teve uns episódios aí pra trás. Não lembro o nome do episódio agora, mas que eu falo daquela teoria da Alice, não sei o quê. Quem ouviu, entendeu agora a referência que eu tô querendo falar, né? Mas quem não ouviu, procura aí, mas eu não lembro o nome do episódio, não. Já faz tanto tempo, filha, eu estou esquecida. Mas de você saber o caminho que você tá e onde você quer chegar, né? Isso é essencial e é primordial. E isso começa muito na organização, né? Porque quando a gente pensa no futuro, a gente pensa em várias probabilidades, várias coisas, mas o que de fato você quer, o que você quer investir o seu tempo, porque tudo, né, é moeda, é o tempo e é investir tempo para que aquilo ali aconteça. Então, o que que você quer investir o seu tempo, o que que você quer se transformar, né? Para qual você quer evoluir. Então, é se organizar dentro disso tudo. E disso a gente precisa de tempo pra gente. O que é uma coisa que a gente não tem no dia a dia, né? Tá bem difícil. Tem alguns diazinhos, 2, 3, que eu voltei a trabalhar. 2, acho que 2, eu tô doido. Às vezes dá uma acelerada no negócio, mas eu tô tentando desacelerar, sabe? Tô bem calma, as coisas estão fluindo, as coisas estão acontecendo. Porque eu sei que, de fato, me organizei, né? E eu sei que aquilo tudo que eu já venho fazendo, né? Tipo, o podcast já tem o quê? Uns 3, 4 anos. Já faço muita coisa desde antes disso, né? Tem gente que me conhece do podcast, mas já fiz muita coisa antes. Então é soma de tudo. Mas o que eu posso falar, assim, que eu peguei mesmo e botei o pé no chão, firme, caminhando ali, olhando lá pra frente, pro futuro, falando assim, eu sei onde eu quero chegar. Tem pouco tempo, sabe? Eu tô quase chegando nos 30, então não tem tempo pra. Ai, tá velha, não sei. Não, vai no seu tempo, vai no seu. Tem gente que vai descobrir isso pequena. Aí depois esquece, tudo bem, a maioria das vezes. Mas na adolescência, aí às vezes nos 20 anos, 25, 30, 35, 40, 45. O importante é você não morrer sem saber disso, né? Sem do que você quer pro futuro, quem você quer ser, quem você quer viver, pro mundo ver, né? Pra você se ver e o mundo ver, te entender e graças a Deus, ao universo, eu já entendi o que eu vim fazer aqui, né? Já tem um tempo isso, então agora eu tô nessa caminhada. É árdua, né? Porque é o que a gente sabe onde quer chegar, então sabe os caminhos que vão percorrer ali. E nada é fácil, nada vai vir fácil pra sua mão. Se vir,
você é merecedora, né? Agradeça e siga, mas também desconfie um pouco. Mas se seja merecedora, eu ia falar pertencente, mas merecedora. Sinta merecedora daquilo ali, né? Porque às vezes chega coisas boas na nossa vida, a gente fica, acho que eu não mereço isso não. Já passei por tanta coisa que eu não acho que eu não mereço coisa boa não. E merecemos, meus amores. A gente faz por onde, né? Então a gente vai indo. É sempre isso. A minha frase. A gente vai indo, que a gente não pode parar, né? Outros planos que eu tinha muito era visualizar, ver pessoas, ir atrás de pessoas e quando eu entendi que eu precisava era me ver, me organizar, como eu já falei aqui neste episódio, né? Eu me priorizei, claro. E ficou ali na listinha, né? Tem fulano, tem beltrano, tem ciclano, que eu quero ver ainda, né? Tem tanto tempo ainda, assim eu espero, né? Tem tanto tempo nesse ano, nos outros e pra frente, que eu tenho certeza que esse tempo eu precisava pra mim. Eu tirei pra mim, né? E não menti pra ninguém, tipo, não menti assim de. Ai, não falei pra ninguém que tava de férias, né? Mas também não menti de qual caminho que eu queria chegar na hora que eu comecei a falar isso. Sabe? Sei lá, de tipo, ai, quero te ver, tá com tempo? Né? Assim, falar, tô com tempo, mas não quero, né? Eu quero ficar aqui, deixa eu ficar aqui, deixa eu fazer as coisas que eu quero. Então, fui extremamente verdadeira comigo, com os outros, com todo mundo. Eu acho que esse é o princípio do caminho, né? Você ter a base ali sólida na verdade e seguir. Mas já peço muitas desculpas também para os amigos, para os chegados, que ficarem sabendo através desse podcast que eu estava de férias e falar, poxa, nem veio me ver. Mas o que que adiantava, né? Eu ir ver sendo que, de fato, eu não tava querendo. Assim, tipo, não é que eu não tava querendo, eu tava com outras prioridades, né? Porque querer ver outras pessoas eu queria muito. Principalmente as pessoas que já partiram. É tão triste. Mentira, eu não vou deixar esse episódio down, não, gente. Calma. Setembro Amarelo, vamos dar a mão, nos unir. E saiba que aqui, @BE com B3 vocês têm uma amiga, meus amores. Podem mandar mensagem, tá? A partir de hoje, eu tô respondendo todo mundo. Não vou fugir, não, tá? Das perguntas, das coisinhas. E por essa semana aí eu já vou abrir coisas, perguntas, caixinha. De próximo Disque da semana que vem. Então vocês comecem a mandar, que a mamãe quer resolver. Ai, casa, eu estava com tanta saudade, sabe? Falar igual louca, eu tava falando, só não tava sendo gravado, né? Mas outra coisa que eu parei pra pensar é que vai vindo assim, né? Eu vou falando. Antes de eu entrar de férias, né? No trabalho em si, vamos voltar lá pro trabalho, pro CLT. Porque é o início, né? No finalzinho de julho eu já sabia que agosto eu estaria de férias, né? Tal data, assim. Então eu já comecei o quê? Vamos adiantar as coisas aqui e entregar, porque a gente trabalha com mês, entregas de mês e tem aquilo ali tudo, né? Se eu entrar em agosto, apesar que eu trabalhei alguns dias de agosto, mas tipo, né? Tinha que pelo menos fechar todo o mês de julho. E foi o que a gata fez, porque a gata geralmente faz isso, né? Tá entrando no outro mês, já tá fechando ali o mês que passou. Então a gata entrou no mês de agosto, né? Trabalhou ali, acho que uns 2 dias, um dia, nem lembro quantos dias eu trabalhei. Mas entreguei o mês de julho fechadinho. Entreguei assim, fazendo com gosto, porque eu sabia que eu ia entrar de férias, que eu ia ficar longe daquela merda lá toda, né? A gente entrega com qualidade, com excelência, com rapidez. E é sempre assim. Naquela semana ali, eu comecei a pensar nisso, eu falo, nossa, esse é o trabalho com, vamos dizer assim, com gás, com gasolina total ali, né? De você querer entregar tudo, porque você sabe que você não vai estar ali de férias e você quer resolver às vezes as coisas todas e não ficar com aquele sentimento de procrastinação, de ficar enrolando, porque muita gente tem disso, não vou mentir, né, meus amores? Salário mínimo, esforço mínimo. Não, esse pensamento também é muito já velho. Não dá. Apodreceu como um lixo, não feito ao sol, envelheceu. Entende? Hoje em dia eu vejo esse pensamento como um pouco mesquinho, mas assunto para outras coisas, né? Não tô aí de coach, nada disso não. Não tô também do lado dos empresários ali que exploram o trabalhador, não, tá? Mas a gente vai seguindo onde vocês entendem porque não é que eu mudei, mas eu enxergo com outros olhos. Tipo, salário mínimo, esforço mínimo, sabe? Mas também ainda continuo concordando. Oh, meu Deus, ele é muito doida, né? Não sabe nem o que fala. Ai, que ódio. Vamos seguir aqui, né, da semana. Isso é com todo mundo, eu tenho certeza. Todo mundo aí que é CLTzinha, gata, que vocês trabalham, pelo menos, assim, que seja com o tipo de trabalho que você tem que entregar um resultado, alguma coisa ali. Então, quando você entra de férias, você tem que deixar o máximo de coisas ali prontas, né? Pra quem for te suprir nas férias, pegar o básico e ir seguindo diante daquele mês, né? Porque ele tá cobrindo dentro do mês. O que que adianta você deixar coisas atrasadas que você poderia ter feito no teu mês, sabe? Tudo bem,
caso é um caso, tem trabalho que não dá, e às vezes tem gente que é sobrecarregada, né? No meu caso também é isso, mas vamos seguindo que vocês vão entender o que eu tô querendo falar. Vem aquele pico de energia que é do nada, que você pega aquela semana, última semana, tu faz tudo, entrega tudo com excelência, não dorme de jeito nenhum, né? Porque tem aquilo, às vezes tá no trabalho, um sono baixa, dorme, quando vejo a pessoa 10 minutos, que era 10 minutos de trabalho que você poderia estar fazendo alguma coisinha, não fez, dormiu. Tudo bem, o corpo cansado, a gente entende. Não sou carrasca velha, não, tá bom? Pensa assim também não. Mas corpo cansadinho a gente tem que se entregar mesmo, infelizmente. Mas vem um pico de energia que você entrega tudo e faz tudo. Eu falo, gente, se a gente trabalhasse sempre assim, né? Seria tudo. Daria pra entregar. Mas eu sei que é casos e casos. Tem casos que a gente não quer. E era meu caso também. 2 anos sem coisa. Tu vê que faz de tudo, não tem um reconhecimento, as coisas, né? É melhor você se reconhecer, você saber o seu valor e trabalhar no seu tempo. Seja ele o mais lento, o mais agitado, mas se você puder, né, ser proativa pra você, eu acho que isso cai na sua vida. Vê, olha só, é uma coisa que eu tiro por mim. Vê se no trabalho você for uma coisa procrastinadora, na sua vida você não é também. Eu fui muito tempo assim. Não é que no trabalho eu era procrastinadora, mas eu fazia no meu tempo, então as minhas coisas também, eu fazia no meu tempo. Claro que a gente tem que respeitar o nosso tempo, mas quando a gente vê que a gente é capaz de mais, de entregar mais naquele tempo, naquele mesmo tempinho, né, ali, fazer com mais atenção as coisas todas, você começa a trazer isso também pra sua vida, porque o trabalho é sua vida, né? Mesmo você fazendo uma coisa ali, ó, tô trabalhando aqui, mas eu sei que eu já tô devendo esse dinheiro. Mas graças a Deus, né? Você fez conta, a responsável é você. É porque você não escutou meu episódio lá de consumismo, lá da segunda temporada. Vai lá escutar. Né? Ai, nossa, essas férias assim, meu Deus, até financeiramente foi tudo, né? Eu sei que minha empresinha, ela não paga as férias em dia. Por favor, algum advogado me ajuda. Mas, olha, eu sei que é gradual esse lance de economia financeira, essas coisinhas todas assim, é gradual. Mas eu tô melhorando muito, sabe? De 2 anos pra cá. Um ano, meu Deus. Nossa, eu sei que daqui a um ano pra frente eu vou estar bem melhor. E isso tudo com uma educação financeira que eu mesmo me impus, sabe? Cai até, respinga até nisso, de tipo, ser mais proativa no trabalho, aquela energia da última semana que você faz tudo, não sei o quê. Se você começar a trazer isso pra sua vida, e foi o que eu trouxe muito. Claro que eu tava em casa, né, sem nada pra fazer, assim, tipo, não tinha um CLT, né, na minha vida, não tinha que bater ponto. Então eu acordava, eu continuei acordando cedo, porque é castigo do CLT, né? 7 horas da manhã eu já tava acordando, apesar que durante o normal, assim, eu acordo, né? Antes das 5 da manhã. É uma diferença você dormir mais 2 horas. Grande diferença. Mas eu acordava às 7 horas da manhã, não sentia sono durante o dia, trabalhava, fiz horrores. Ai, eu fiz muita coisa. Eu tô muito grata que eu fiz muita coisa, sabe? Eu olho assim à minha volta e falo, caralho, bicha, tu fez muita coisa. Tem muita coisa pra fazer? Tem muita coisa pra fazer. Não vamos focar nisso não, tá? Mas não pode esquecer que tem muita coisa pra fazer ainda, senão você se perde. Mas e sempre focando de tipo, dando um checkzinho e focando nas coisas que você já fez, né? Eu tenho que focar nas coisas que eu não fiz escrever, assim, porque senão eu acabo esquecendo mesmo, né? Aquele probleminha da gata. Mas, cara, eu foquei muito nas coisas que eu fiz e eu fiz muita coisa. Tem muita coisa foda pra sair. E tá saindo, né? Das coisas que eu editei, dos conteúdos que eu fiz, de tudo. Eu tô tão feliz. Trabalhar com internet é tão bom. Se fosse só trabalhar só disso, né, pra mim, eu sei que cada realidade é uma realidade. Aí um dia eu só tô trabalhando com a internet, aí a gente procura um jeitinho de reclamar, né? Porque o ser humano é assim. Eu espero que eu não seja assim. Já tô tão evoluído aqui no meu CLT que eu não tô nem reclamando do CLT, não reclamando de mais nada. Depende, tem coisas que a gente reclama, porque a gente ainda é ser humano, a gente sente, né? Só quem tem prótese. Mas entende, gente, entende? Então, quem tira férias aí é proativo no final. Tenta pegar essa proatividade e trazer pros seus dias. Eu sei que a gente às vezes chega cansado do trabalho, eu já falei isso daqui inúmeras vezes dentro do podcast. Mas se a gente ainda rasgar mais uma energiazinha ali, fazer um exercíciozinho, vamos beber água durante o dia, vamos se cuidar e vamos viver mais os dias, né? Porque, nossa, antigamente eu queria viver só dormindo. Meu sonho era viver dormindo, achava o máximo. Mas também ali, né, a depressão torando, as coisas todas, era o máximo. Mas, sabe, né? É bom dormir. Mas fazer nossas coisinhas, viver, tá vivo, viver assim, ver e acontecer. E não ver só de ver, né? Que muita gente não vê e vive. Tá dando pra entender, né? Não quis ser capacitista com um grupo seleto de pessoas, mas o ver de ver com a alma, de sentir as energias, o universo. Do nada agora eu quero numa religião. Que ótimo. Mas é isso. Ai, tô tão feliz. Eu quero fazer isso muito mais no meu dia a dia.
muito mais realizada, né? Fechar a boquinha, não falar nada pra ninguém. Tanto que aqui eu amo vocês, mas eu sei que tem muita gente que escuta o podcast que não quer o meu bem, fazer o quê? Infelizmente é isso que eles têm pra doar, né? Então, tem coisas que eu não posso doar com vocês que outras pessoas vão escutar, mas na hora certa vai sair, as coisas vão acontecer, vai todo mundo ver e tô feliz. Eu espero que vocês também sigam o caminhozinho de vocês, vejam o futuro assim e falem assim, ó. Essa semana eu tenho que mandar casos pra Bieco resolver no Disque Bi, por favor. Eu sei que no final de tudo, meus amores, eu me priorizei. Eu me mimei horrores. Nossa, eu me mimei horrores. Claro que às vezes a gente compra um negocinho ou outro e pensa em fulanos e ciclanos e beltranos que já passaram na nossa vida. Que fala, nossa, comprar dois, daria um de presente pra essa pessoa e não sei o quê. Não é ser egoísta, sabe? Mas eu sempre fui muito assim. Eu falava da minha mãe, assim, no português bem claro, que ela era bobinha de dar tanto presente pros outros, não sei o quê, mas isso fazia ela feliz, de uma certa forma, né? Ou faz ainda, não sei, enfim, né? De presentear os outros. Ela se presenteia, não sei o quê, mas presenteava muito mais os outros. E eu era o quê? Eu sempre fui de me presentear, claro, né? Presenteava um ou outro que eu gosto muito, né? Mas eu sempre fui de me presentear. Mas nesse me presentear, surgem esses presentes pra fulano, beltrano, sabe? Entende? Que a gente vai chegando um ou outro e tá tudo bem. Cada um vai seguindo a sua ordem de presentes. Mas desde aquele pensamento que eu já joguei aqui no podcast, eu tenho certeza, em algum episódio, não lembro qual, maratonem e descubram e depois me falem, que ninguém é obrigado a te dar nenhum presente que você esteja esperando, mas você sim é obrigado a te dar o que você merece, né? Que você acha ali que você merece, que você entendeu, né? Então, meus amores, foi mimo atrás de mimo, eu fui me mimando. Não tô nem se eu tô devendo até 2038. Não tô, porque eu não sei se eu tô vivo até lá. Eu sei que eu me mimei hoje, tô me fazendo feliz hoje e tô seguindo a minha vida feliz e bem. Cuidando da minha pele, cuidando da minha autoestima, cuidando de tudo. Sabe? Mentira, não sejam responsáveis, tá? Acabei de falar aqui de episódio de consumismo e falar que ódio. Mas é porque eu queria me fazer feliz e querendo ou não, uma coisa ou outra, assim, sabe? Material, faz a gente feliz, faz a gente seguir. E é sobre você ter essas coisas e você agradecer que você tem, não ficar focando nas coisas que você não tem, né? Sempre falo isso. Então, seja grato pelo aquilo que você tem. Viva o agora, né? Se trate com carinho, com respeito. Se priorizem, por favore, por favore. E é isso, a vida. Se priorizar, estar bem, que aí sim você consegue ajudar o outro, né? Vamos seguindo, gente, aí pelas galáxias da vida. Qual será o próximo planeta? É isso, o episódio foi esse. Se não gostou, reclamação lá no @Bieco. Um B, 3 S, 2 Ks e um O.